Queridos, é uma alegria poder estar aqui mais uma vez. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho e o trabalho de hoje, ou seja, a temática de hoje promete, é impressionante. Por quê? Porque nós vamos estudar junto sobre a estratégia do inimigo. É exatamente isso. Todos nós usamos de estratégias para vencermos algumas coisas na vida. Deus usa de estratégia, ou seja, Ele bolou o plano da salvação, e o plano da salvação é o plano pelos quais Deus quer levar o maior número de pessoas a ser salvos e a ir morar no céu durante 1000 anos ao lado de Cristo. Queridos, depois retornar para essa terra onde ela vai ser restaurada. Então Deus tem o plano para que isso venha acontecer. Porém, Satanás também tem o seu plano para levar os homens à perdição. E com certeza, assim como o exército ele usa de estratégia para vencer as suas batalhas, Satanás também ele usa de estratégias para derrotar o povo de Deus, para derrotar as pessoas e elas perderem a vida eterna. E eu queria convidar a vocês a permanecer aqui conosco, porque esse plano de Satanás está na Bíblia. A Bíblia revela o plano de Satanás. E para nós entendermos esse plano e nos aprofundar nisso, é necessário que cada um de nós esteja com a nossa tabelinha profética em mão. Sim, os símbolos das profecias pelos quais nós estudamos ontem. É necessário que esteja nas tuas mãos para nós analisar algumas coisas importantes. Para isso, é necessário eu salientar que a Bíblia mostra esse plano, tanto o plano de Deus através de uma mulher, sim, uma mulher do capítulo 12, ali você vai ver o plano de Deus para salvar o homem, através dessa profecia, e também, queridos, você vai ver no capítulo 17, através de uma mulher, mas uma mulher prostituta, o plano de Satanás para destruir, ou seja, é o povo de Deus destruir os seres humanos e os seres humanos perder a vida eterna, perder a salvação. Queridos, é importante dizer para você que essa mulher é símbolo de uma igreja. Sim, a mulher do capítulo 12 é a igreja verdadeira. Porém, a mulher do capítulo 17 é a igreja falsa. Onde a palavra de Deus chama de Babilônia, ou seja, uma confusão religiosa. E nós vamos analisar aqui algumas coisas importantes. Eu estou aqui com a minha Bíblia em mãos e eu queria analisar com vocês exatamente isso aqui agora. E eu queria fazer um convite mais que especial a todos vocês. Se vocês têm ouvido os nossos vídeos, têm gostado, têm ajudado a você a compreender algumas coisas, a tirar algumas dúvidas, eu queria fazer um pedido mais que especial a cada um de vocês. Compartilhe os nossos vídeos, se inscreva em nosso canal e seja um colaborador, ou seja, essa colaboração está em você enviar esse vídeo para pessoas que não conhecem a verdade. E se for preciso, faça isso sempre, pois isso é muito importante. Vamos aqui agora abrir a Bíblia no capítulo 17 do livro de Apocalipse. E no capítulo 17 aqui, nós vamos acompanhar aqui algumas coisas importantes em relação à estratégia do inimigo. Mas antes de ler Apocalipse, eu queria fazer uma menção de Daniel, capítulo 12. No livro de Daniel, capítulo 12, você vai encontrar o seguinte: e deitou a verdade por terra, e o que fez, prosperou. Aqui, queridos, você está acompanhando comigo a estratégia do inimigo. O inimigo, ele tem de estratégia lançar a verdade de Deus, o quê? Por terra. É possível o inimigo lançar a verdade de Deus por terra? É claro que não. É claro. Como é que ele vai lançar a verdade por terra se a verdade é Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Bíblia e os mandamentos? Não é possível ele lançar a verdade por terra. Mas por que a Bíblia diz que o que ele fez prosperou?
É claro, queridos, que é necessário nós entender essa questão aqui de forma mais profunda. Para isso, nós temos que ir até o Novo Testamento. Nós temos que ir até o livro de Romanos, capítulo 1, verso 25. Olha o que está escrito ali. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Aqui está a estratégia de Satanás. Ou seja, ele usa do engano, ele usa da mentira para lançar a verdade de Deus o quê? Por terra. E aqui eu queria convidar você de forma bem especial a acompanhar exatamente as palavras que vêm a seguir. Olha, ele usa do engano. E para enganar as pessoas, ele usa um complô religioso. Ele usa uma igreja. É exatamente isso que eu estou falando para você. Satanás, para lançar a verdade por terra, ele usa a igreja. Por que ele usa a igreja? Porque na igreja tem o quê? Tem Bíblia. Porque na igreja tem o quê? Tem oração. E você sabe, no lugar que tem Bíblia, no lugar que fala de Deus e no lugar que tem oração, as pessoas elas acompanham, elas vão, porque elas entendem que todos os lugares que falam de Deus e tem Bíblia é de Deus. É um perigo isso aqui, queridos. Jesus Cristo disse, Mateus capítulo 7, verso 21 ao 23, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Percebe? Cristo nos advertiu que nem todos que diz Senhor vai para o céu. Em Mateus capítulo 24, verso 24, ele nos adverte dos falsos enganadores, dos falsos cristos e os falsos profetas. É um sinal importante para nós nesses últimos dias. É um perigo, queridos, nós achar que todos os caminhos que falam de Deus levam a Deus. É um perigo. E Satanás usaria uma igreja, um meio religioso, para lançar a verdade de Deus por terra por meio do engano. E a Bíblia vai nos apresentar essa estratégia. Entende? Vamos acompanhar Apocalipse capítulo 17, do verso 3 ao verso 6. E aqui nós vamos encontrar algumas coisas importantes. Por exemplo, no verso 3 está escrito: transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice. Perceba isso. Ela carregava em sua mão o quê? Um cálice de ouro, transbordante. E esse cálice estava transbordante de abominações e com as imundícias da sua o quê? Prostituição. Perceba que a mulher é uma mulher prostituta. Não é isso? Verso 5 diz o seguinte: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, ou seja, Babilônia a Grande. Ou seja, aqui já está se falando que essa igreja ela possui em sua essência uma confusão religiosa. É o significado da palavra Babilônia aqui. Confusão religiosa. A mãe das meretrizes e das abominações da terra. E aqui está algo muito especial. Aqui está dizendo que essa mulher, símbolo de uma igreja, ela é a mãe das meretrizes. É a mãe das abominações da terra. Queridos, ela é apenas a mãe, mas ela também tem as suas filhas. É um complô religioso. Satanás usaria uma igreja para destruir a verdade, para lançar a verdade por terra através do engano. A Bíblia fala algo que conduz você à salvação, mas essa igreja romana, essa igreja fala outra coisa. Eu já falei aqui a expressão romana, porque nós vamos aqui através da descrição dessa igreja
através dos detalhes bíblicos, dos sinais bíblicos, dos símbolos das profecias, entender que essa igreja aqui é a igreja romana. A igreja romana é a igreja mãe das meretrizes. Ela é a igreja mãe, mas também tem suas filhas, onde a verdade de Deus está sendo lançada por terra, através do engano, através de meias verdades. E você precisa se precaver disso. Você precisa se precaver desse complô religioso. E a palavra de Deus nos dá um conselho em relação a isso, que no final nós vamos analisar aqui juntos. Sim, nós vamos analisar juntos qual o conselho da palavra de Deus a respeito dessa questão tão importante para cada um de nós. No verso 6 diz o seguinte: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Queridos, aqui está dizendo que essa mulher estava embriagada com o quê? Com o sangue dos santos. Eu não sei se você conhece a história, mas essa igreja, ela matava, ela destruía, ela matava cristãos. Ela perseguiu durante muitos anos as pessoas que procuravam servir a Deus. Todas as pessoas que não aceitavam o que essa igreja pregava, o que essa igreja vivia, ela perseguia e matava. E você sabe quais são os instrumentos de tortura que essa igreja utilizou, principalmente na Idade Média, para destruir, para perseguir e para matar o povo de Deus. Então, queridos, a Bíblia mostra claramente que essa igreja, ela é a igreja romana. Enfim, e nós vamos analisar aqui através dos detalhes. Enfim, através dos detalhes, nós vamos analisar aqui juntos. Como no início nós estudou, mulher prostituta é símbolo de quê? De uma igreja prostituta. A prostituição aqui é da verdade, ou seja, essa igreja prostitui a verdade, mudando a verdade de Deus em mentira, para que nós sirva a criatura no lugar do Criador. Então a prostituição aqui é exatamente isso. Quando você lê Efésios capítulo 5, verso 23 e especialmente o verso 32, você vai ver que igreja significa o quê? Mulher, dentro do contexto profético. É exatamente isso que eu estou a falar. Ou seja, essa mulher também, ela é o quê? Ela estava assentada sobre o quê? Sobre uma besta. Não é isso? Besta significa o que na profecia? É um animal. E animal em profecia é o que? É reino. Então, queridos, é um reino poderoso. É exatamente isso. Essa mulher está sendo governada, essa igreja é governada pelo reino muito poderoso, que é o poder romano, é o reino romano. Enfim, então, queridos, a Bíblia é muito clara. Aqui está se falando do poder papal, o poder romano, o poder papal que governa essa igreja. Enfim, então, queridos, vamos voltar aos textos bíblicos. Aqui você vê também a expressão 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, essa igreja, ela está situada em um lugar geográfico, enfim, que exatamente possui ali essas características. E quando nós vemos ali Apocalipse capítulo 17, verso 9, vamos ler aqui Apocalipse capítulo 17, verso 9, por favor. Olha o que diz no verso 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, no qual a mulher está o quê? Assentada. Eu vou repetir. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está o quê? Sentada. São também 7 reis. Queridos, muito claro. Qual é a cidade das 7 colinas? Ou, para ficar melhor, qual é o país das 7 colinas? O país é a Itália. E a cidade é o Vaticano. Entende, queridos? Ali
o Vaticano está situado, ou seja, a Igreja Romana está situada ali, ou seja, entre 7 colinas, 7 montes. Então a Bíblia é o que? É muito clara. É só você dar um Google que você vai ali realmente buscar essa informação na íntegra, de forma detalhada. É a cidade das 7 colinas. Enfim, onde a mulher está situada, como diz aqui claramente o Apocalipse, é a cidade das 7 colinas, que é o que? O país é a Itália. E eventualmente ali é o que? O Vaticano. Enfim, mas nós precisamos voltar ao texto bíblico. Ela também está adornada com ouro e joias. Muito bem. Significa que essa igreja, ou seja, é uma igreja muito rica. Enfim, e joias na Bíblia é símbolo de quê? De corrupção. Corrupção o quê? Religiosa. Atos capítulo 8, verso 20. Queridos, ela também carregava no seu cálice abominação, imundícia e prostituição. E a abominação na Bíblia é fugir da lei. É fugir da lei. É só nós ler Provérbios capítulo 28, verso 9. E lá está escrito: aqueles que desviam o ouvido de ouvir a lei, até a sua oração é o quê? Abominável. E no livro de Apocalipse capítulo 21, verso 27, lá está escrito que os que vão adentrar pelas portas da cidade santa serão pessoas livres de abominação e o quê? E mentira. Exatamente o que o diabo usa para enganar, para lançar a verdade de Deus o quê? Por terra. Então, todas as pessoas que conscientemente faz parte desse complô religioso e querem permanecer nesse complô religioso, corre o risco de perder o que? A vida eterna e de não entrar o que? Na cidade santa. E isso aqui é super importante. Não esqueça, Satanás usaria o engano. E esse engano seria pregado por meio de quê? De uma igreja, para lançar a verdade de Deus o quê? Por terra. Ali você também vê o nome Babilônia, ou seja, que na Bíblia é símbolo de salvação pelas obras. Babilônia prega a salvação pelas obras. É exatamente isso. Gênesis capítulo 11, verso 3 ao 7, você vai ver ali onde Deus ele agora levanta ali um grande desapontamento para aquele povo que queria chegar aos céus, construindo aquela torre, a torre de Babel. Queridos, e Deus ali confundiu as línguas. Muito bem, você também vê a expressão ali, mãe das meretrizes, das abominações da terra. E você vai entender isso aqui de forma muito clara. Abominações são erros espiritual. Pessoas que fogem da obrigação, da obrigatoriedade da guarda da lei de Deus. Tem pessoas que dizem que não é mais preciso guardar os mandamentos porque eles foram abolidos. Mas vejam o que Provérbios 28, 9 diz, é só ler, já citei o texto antes. O texto diz o seguinte: aqueles que desviam o ouvido de ouvir a lei, até sua oração é o quê? Abominável, é o que está escrito. Vou repetir o texto, não esqueçam, Provérbios 28, verso 9. Queridos, a Bíblia também diz no livro do Apocalipse, capítulo 16, verso 6, que na época da Inquisição mataram muitos cristãos, derramaram sangue inocente. Por isso ela carrega ali esse cálice que está embriagada com o sangue de quê? Com o sangue dos santos. Ela está embriagada com o sangue de quê? Com o sangue dos santos. Porque na Idade Média, na época da Inquisição, ela matava e perseguia os cristãos. E agora eu queria finalizar essa temática de hoje dizendo algumas coisas para vocês. Queridos, quando você vai ao capítulo 18
É exatamente isso. Capítulo 18, aqui do Apocalipse, você vai encontrar o seguinte: depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Anjo na profecia significa mensageiro. Mensageiro, o qual aqui é os pregadores do Evangelho. E a profecia diz que vai chegar uma época em que Deus vai levantar homens, pregadores do Evangelho, vai levantar os seus mensageiros para dar uma mensagem a essa terra. E a terra será iluminada pela glória de Deus. E vai ser esse tempo que todos aqueles terão de ouvir a voz de Deus que infelizmente não estão ouvindo hoje. E a voz você vai encontrar no verso 4. E a voz diz o seguinte: ouvi outra voz do céu dizendo, é a voz de Deus que vai dizer, retirai-vos dela, povo meu. Ouça o que a Bíblia está falando para você. Ouça o que Deus está falando por meio da sua palavra, ou seja, a Bíblia. Retirai-vos dela, povo meu. Retirai-vos de quê? De Babilônia. Dessa confusão religiosa, desse complô religioso, pelos quais Satanás se levantou por meio de uma igreja, a Igreja Romana, e também tem suas filhas, que também saíram dessa igreja e hoje são adeptas de muitos ensinos da Igreja Romana, ou seja, da Igreja Católica, e tende a enganar a essa humanidade. Queridos, o apelo de Deus para o povo nesse tempo: sai desse complô religioso e venha viver a essência da verdade. Queridos, esse é o apelo do Senhor. Que você aceite o apelo de Deus. Hoje, como a Bíblia diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Em qualquer lugar em que você venha ouvir essa mensagem, o apelo de Deus para você hoje é o quê? Retire desse complô religioso. Procure uma igreja que pregue a verdade, que guarde os mandamentos de Deus e tenha, queridos, fortemente o testemunho de Jesus. Que Deus abençoe você e que Deus conceda a você a luz para você enxergar de fato essa igreja e você comece a andar nesse caminho pelos quais Cristo vai conduzir você para a eternidade. Amém? Ô glória!